Olá, amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco mais uma vez nessa noite. E hoje nós vamos fazer uma breve leitura, do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então, essa leitura do Evangelho nos remete a nós começarmos a pensar qual é o nosso conceito de caridade, né? É simplesmente dar alguma coisa para o outro, se envolver, né? E Jesus, ele nos traz um conceito novo. Ele nos fala que a caridade, ela não está só nas coisas materiais. Ela está na doação que nós fazemos de nós mesmos. E ele cita um exemplo nessa passagem aqui, que chegou um doutor da lei, quer dizer, uma daquelas pessoas que eram conhecidas por conhecer a lei de Moisés, por serem pessoas estudadas, pessoas que faziam parte da elite da época. E uma pessoa dessas, um doutor da lei, chega para Jesus e pergunta: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? E Jesus responde, com os dois, o primeiro e o segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força e de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. E aí, como ele não se convenceu muito com essa resposta de Jesus, ele faz outra colocação: mas quem é o meu próximo? E Jesus, naquela sabedoria toda infinita, ele vem e conta uma parábola. E a parábola é uma historinha, entre aspas, mas que tem um fundo moral muito grande, que tem um ensinamento muito grande. Então, Jesus nos conta a parábola do bom samaritano. Então, a parábola, embora ela tenha sido dita por Jesus há mais de 2000 anos, ela é tão atual como se tivesse sido contada hoje. Então, para a gente entender a parábola dos samaritanos, nós temos que ver assim o conceito que isso está colocado. Primeiro, quem eram os samaritanos? Os samaritanos na época eram um povo que era muito discriminado entre os judeus. Eles achavam que os samaritanos eram pessoas inferiores, eram pessoas sem educação, eram pessoas sem modos, eram pessoas grosseiras. Então, os samaritanos, de tanto sofrer esse tipo de preconceito, eles meio que se afastaram de Jerusalém. Tanto que lá na Samaria, que é de onde saíram os samaritanos, eles tinham até um templo lá que eles frequentavam para evitar vir no templo de Jerusalém. Porque eles seriam mal recebidos, eles seriam vítimas de chacotas, enfim, era um povo estigmatizado mesmo, E até hoje nós ainda temos povos que nós colocamos esse tipo de estigma, não é? Isso não ocorria só lá, ocorre hoje também. A pessoa daquela cidade, a pessoa daquela região e... Então, naquela época, os samaritanos eram vistos assim, como pessoas de segunda categoria. E Jesus conta que vinha um homem descendo para Jericó e esse homem, ele é assaltado, Mais uma vez, a atualidade da parábola, Então esse homem, ele é assaltado e ele é jogado do cavalo, ele fica no chão machucado, ele não tem condições de se reerguer, ele fica ali no chão. E nisso passa um sacerdote. O sacerdote, quem era o sacerdote na época? Era uma pessoa que tinha um poder muito grande, porque o sacerdote, ele tinha acesso ao templo. Ele era uma pessoa, tido como uma pessoa especial, como uma pessoa que tinha um contato com Deus, um contato com o superior. Então, era uma pessoa que até pelo dever de ofício, deveria ter acudido o homem que estava no chão. Mas não, ele finge que não vê, disfarça e vai para outro lado. Aí vem também um levita. Quem era o levita? O levita era um descendente da tribo de Levi,
que tinha, né, era muito categorizado na época, inclusive o cuidado com o templo, a limpeza, tudo isso quem fazia eram os levitas, só os levitas podiam fazer isso. Então, dentre a sociedade da época, o levita, ele também era muito bem conceituado. Ele era visto com respeito pela sociedade da época, assim como o sacerdote. Só que o levita, o que ele faz? Atravessa a rua e vai passar lá longe do homem caído no chão. E aí vem o samaritano. Então, veja que Jesus, ele escolheu para fazer o benefício para aquele homem que estava no chão, na parábola, o samaritano, que era uma pessoa mal vista na época. E o samaritano vem, faz o atendimento que ele pode com o homem ali na hora, coloca o homem no cavalo, leva até a hospedaria mais próxima, deixa ele lá, mas ainda vai além. Ele fala para o dono da hospedaria, né? Cuida desse homem, vê tudo que ele precisa. Por quê? Porque quando eu voltar eu vou acertar com você as despesas que você tiver. Então aí nós vemos um gesto de grandeza por parte do samaritano. Ele não só acode ali no momento, como ele se preocupa em levá-lo com ele. Ele podia acudir, deixar o homem bem embora. Não, ele traz junto. Ele se compromete com o dono da hospedaria de estar ressarcindo qualquer gasto que ele tivesse com aquele homem. Ele não pergunta quem é o homem. Será que esse homem vai poder me pagar o que eu vou gastar? Será que ele vai ter algum reconhecimento? Será que eu vou ter alguma vantagem por estar acudindo essas pessoas? Ou essa pessoa? Ele não verifica se a pessoa merece. Porque é muito comum entre nós, a gente falar, eu não vou dar nada para aquela pessoa porque ela não merece. Então nós julgamos o merecimento da pessoa. E o samaritano não julga se aquele homem merece o atendimento, se ele é uma pessoa boa, se ele também já tinha assaltado muita gente, por isso que ele foi assaltado também. Ele não faz esse tipo de julgamento. Ele coloca o ser humano acima dos valores materiais. Então a vida do homem, o bem-estar do homem, ele ser alimentado, ele ser medicado, que custaria dinheiro, que é um valor material, para ele não teve importância. Eu vou me virar e vou pagar. Eu quero que o homem seja bem atendido. E aí, quando Jesus conta essa história para o doutor da lei, ele pergunta para o doutor da lei: qual dos três vos parece ter sido próximo daquele que foi assaltado? E o rapaz, né, não tem outra coisa que ele possa responder, então ele fala, aquele que teve misericórdia com ele. Aí Jesus fala, ide, pois, e fazei o mesmo. Então nós vemos aí o conceito de caridade que Jesus nos traz. Né? É o ato seguido de amor, seguido de compreensão. Né? O ato de ajudar alguém sem estar sabendo quem é a pessoa, sem julgamento, sem condenações, sem estar às vezes até humilhando a pessoa. Tem um tipo de caridade que era melhor que a pessoa não fizesse, porque ela humilha tanto a pessoa que recebe que era melhor que ela não fizesse. Então o samaritano, que é uma pessoa tida como uma pessoa grosseira, uma pessoa sem educação, uma pessoa sem instrução, uma pessoa sem nada, tem uma grandeza de alma imensa. E é isso que Jesus quer nos trazer. Que a grandeza da nossa alma está nesse querer fazer o bem para o outro. Né? Então, e Jesus, ele vai mais longe. A caridade, ela inclui também o perdão. Tem um outro trecho que ele fala, né? Antes de doar a sua oferta, vai e perdoa as pessoas, pede perdão e perdoa. Então, o perdão é uma maneira de caridade. Aliás, bem difícil até para nós ainda. Não é? Porque se eu dou, materialmente falando, uma fortuna para alguém ou para alguma instituição, e eu, né, faço aquele benefício,
É um benefício, não vai deixar de ser. Mas se por outro lado eu não consigo perdoar as pessoas que me ofenderam, a minha caridade está muito reduzida, está muito pequena. Né? Então, ele inclui o perdão, ele inclui em ver as qualidades do outro, que é uma coisa que às vezes nós temos dificuldade de ver a qualidade do outro, no que o outro é bom. Eu posso até não gostar muito daquela pessoa por algum motivo, mas eu tenho que reconhecer a qualidade que ela tem. Não fazer julgamentos, né, que já foi colocado, não julgai. Por quê? O nosso julgamento, ele invariavelmente é errado. Porque nós vemos sempre um lado do acontecimento, nós não vemos o lado de trás, como uma moeda. A gente olha um lado da moeda e não vê o outro lado. E a gente julga por esse lado que a gente vê. Quem que consegue enxergar os dois lados? Deus. Por isso o julgamento dele é perfeito e o nosso é imperfeito. Então muitas vezes nós julgamos e até não aceitamos como que aconteceu aquilo, mas é injusto, mas nós não podemos esquecer que nós não estamos vendo a situação por inteiro. Não é? Jesus coloca como caridade também ficar feliz com a felicidade do outro. E isso é uma coisa muito importante, porque quando o outro consegue uma realização, que às vezes eu estou há anos tentando e não consegui ainda, mas ele consegue, eu me sinto feliz, de coração, eu já estou num grau adiantado de caridade. Porque se o meu comportamento for o contrário, ele conseguiu e eu já estou há tanto tempo tentando, não consigo, que Deus não me ajuda, que o vizinho não me ajuda, que o chefe não me ajuda, aí já a caridade zerou. Então, a caridade, como ele coloca ali, como no exemplo do bom samaritano, ela é ampla, ela cresce e ela beneficia não só quem recebe, mas a quem faz, nós sabemos disso. Né? Que quando a gente faz um ato de bondade, de caridade, de compaixão, quem está primeiro se beneficiando somos nós. Não tem jeito. Assim como quando a gente faz também um ato ruim, tem uma atitude grosseira, enfim, faz qualquer coisa que não é boa, também nós somos os primeiros que ficamos com aquela maldade. Então, quando nós conseguimos fazer uma coisa boa, reconhecer o bem do outro, às vezes abrir mão de alguma coisa para facilitar alguma pessoa, às vezes calar, às vezes ficar quieto, é uma grande caridade. Então, com isso nós vemos que nós podemos praticar isso todos os dias. Na parábola, ele cita um fato, né? Mas eu não encontrei ninguém caído no caminho, não deu para mim fazer caridade por causa disso. Não. Né? Como a caridade é perdão, é compaixão, é se comprazer com a alegria do outro, é não fazer julgamentos. Isso é a caridade. E isso nós temos oportunidade de fazer todos os dias da nossa vida. Seja em casa, com as pessoas que convivem conosco, seja no trabalho, seja na vizinhança, na vida social, no conhecimento com as pessoas. Então, quando nós temos a oportunidade de falar uma palavra que vai agravar a situação e nós nos calamos, nós estamos exercitando a caridade. Então veja a grandeza que Jesus nos traz de um conceito que muitas vezes nós achamos que caridade é doar qualquer coisa material. É bom. No Emmanuel, ele nos fala que qualquer doação para a pessoa que vai receber é ótimo. Mas nós que nos dizemos cristãos e que estamos com o Evangelho na mão, nós precisamos ter uma visão maior. Aquela visão que Jesus trouxe para nós. Então, muitas vezes, aparecem oportunidades de sermos extremamente caridosos. Mas por conta, muitas vezes, do nosso orgulho, da nossa ignorância ainda, né? Que nós ainda estamos nessa fase de aprendizado. Nós deixamos escapar. Então, Jesus fala que o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Então, para mim chegar a Deus,
eu tenho que auxiliar o próximo. Ele não só falou, como ele nos deu o exemplo. Afinal de contas, ele veio lá de uma esfera crística que nós nem conseguimos imaginar o que seja, não é? Com toda aquela simplicidade, com todo aquele amor, e nos envolveu a todos. O exemplo de caridade que ele deu é assim fantástico. Porque ele poderia não ter vindo, ele poderia ter mandado algum emissário dele, ele poderia ter mandado uma legião de emissários. Olha, vocês vão lá, ajuda o povo, esclarece. Ele veio pessoalmente. Então aí ele já está nos mostrando a verdadeira caridade. Então Jesus nos ensinou como nós podemos nos aproximar de Deus através do próximo. Inclusive tem uma passagem que ele fala, né? Se você não consegue amar o próximo que você vê, como você vai amar o Deus que você não vê? Então, se nós formos, né, meditar, nós vamos ver a grandeza com que Jesus coloca a caridade, a compaixão. E só para encerrar, eu queria ler umas palavras de Paulo que são muito conhecidas, já virou até música, mas eu acho que vale a pena a gente citar aqui. Paulo diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu penetrasse todos os mistérios e ainda que tivesse o dom da profecia e tivesse a fé que transporta as montanhas, sem a caridade eu nada seria. Então fica a nossa reflexão nesta noite a todos. Obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe.